Olá, meus elétrons! Tudo bem, pessoal? Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a corrente elétrica e nós vamos ver no nosso canal Professor Uchoa uma coisa bem interessante. Você já parou para pensar a respeito da velocidade da corrente elétrica? A corrente elétrica ela tem a mesma velocidade da luz ou não? Será que ela é mais veloz do que a luz, menos veloz ou não, né? Então, e como eu posso calcular a corrente elétrica somente através daquela equação básica ou há uma outra equação? Será que existe? Pois então, pessoal, assista esse nosso vídeo onde nós vamos tirar essas duas dúvidas. Nós vamos mostrar como é que a corrente elétrica se comporta, como é que ela se movimenta, com que velocidade se movimenta em um fio, tá? Um fio condutor, e vamos trabalhar esta velocidade. Tá? Como é que eu posso calcular a intensidade desta velocidade? Como é que eu posso encontrar uma outra expressão para calcular a intensidade da corrente elétrica? Como seria? Vamos ver, vamos trabalhar nessa nossa videoaula de hoje de eletricidade. Vamos lá, venham conosco. Olá, pessoal. Então, vamos lá. O canal Professor Uchoa vai explicar para vocês agora, tá? Como é que se calcula a corrente elétrica através de uma outra expressão, ou então a equação que a gente calcula a velocidade dos elétrons dentro de um fio condutor, certo? Um fio sólido, né? Um fio condutor. Então vamos observar aí a seguinte figura. Veja que aqui nós temos um gerador, tá? O polo positivo dele, no sentido, ó, corrente elétrica no sentido convencional, vai sair daqui do polo positivo e vai ter esse movimento passando aqui pelo fio. Eu ampliei o fio nessa região para que a gente possa entender melhor. E aqui está o polo negativo. Então aqui nós temos o sentido da corrente elétrica, temos também uma área da secção transversal que a gente vai analisar para poder calcular o volume do fio. Temos aqui o comprimento do fio, L, tá? E observe, o movimento dos elétrons, a gente sabe que é contrário ao sentido da corrente elétrica. Então, os elétrons estão vindo nesse sentido, se movimentando, né? E eles vão ter uma velocidade que a gente chama velocidade de deriva, tá? Eles se movimentam do polo negativo da bateria para o polo positivo, a velocidade deriva. É esta velocidade que nós queremos calcular. Perceba que o elétron vai estar aqui em movimento, não é numa região no espaço vazio, ele vai estar passando, batendo em todos os átomos, né? Uma colisão em vários átomos aí do metal, e por isso a velocidade da corrente elétrica, tá? Não vai ser uma velocidade, por exemplo, igual a da luz. É uma velocidade bem pequena, uma velocidade pequeníssima. Vamos lá então analisar qual é a equação. Veja só. Esta velocidade de deriva nós podemos calcular usando a equação da velocidade média. Velocidade média é o que? É o ΔS dividido por ΔT. Quem vai ser esse ΔS? Lá na figura, o ΔS é o comprimento do fio aqui que eu estou considerando, que nós vamos calcular esta velocidade. Então, ΔS é o L dividido por ΔT. Daqui a gente pode, então, isolar o ΔT e dizer que ΔT é L sobre V, né? Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos. Então, nós temos um intervalo de tempo em que isso vai acontecer. Importante que a gente defina também uma outra coisa. Lá no fio, ou nas questões que cobram essa ideia, sempre pode ser dito o seguinte: a densidade de elétrons que o condutor possui, tá? Essa densidade de elétrons a gente chama de número de elétrons livres por volume, saber quantos elétrons livres vão estar ali naquele fio se movimentando por certo volume. Então, para calcular esse número de elétrons livres, essa densidade de elétrons, você vai fazer a razão entre N, que é o número de elétrons livres, dividido por V, que é o volume do fio que vai ser considerado. Ok? Então, esta é a densidade de elétrons por volume ou número de elétrons por volume. Bem, lembrando disso aí, vamos a outra expressão. Para a gente calcular a intensidade média da corrente, nós fazemos a razão entre a quantidade de carga que vai estar passando naquela área e o intervalo de tempo. Essa quantidade de carga, como é que eu posso calcular? Lembre-se que é o número de elétrons que vão estar em movimento multiplicado pela carga elementar.
certo? E isso dividido pelo tempo. Se eu substituir esse número de elétrons lá daquela expressão, ó, quem é o número de elétrons, fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que o número de elétrons é essa densidade de elétrons multiplicada pelo volume. Então, nós vamos substituir aqui e vamos ter essa relação N maiúsculo, que é a densidade de elétrons, vezes o volume, vezes a carga elementar, dividido pelo intervalo de tempo. Ok, sabendo disso, vamos então fazer o seguinte, substituir o que nós já temos. A intensidade média da corrente será então N vezes V, que é o volume, vezes a carga elementar, dividido pelo intervalo de tempo. Mas estão lembrados que nós calculamos bem aqui o intervalo de tempo, né? É L sobre a velocidade de deriva. Então, vamos substituir. Aí nós vamos ter o seguinte, que a intensidade média da corrente será a densidade de elétrons, né? Vezes o volume, vezes a carga elementar, dividido por L, ó, sobre a velocidade de deriva. Daqui nós vamos ter divisão de fração, conserva a primeira pelo inverso da segunda. Então, a velocidade de deriva vai lá para o numerador, vai ficar assim. Vamos ter que a intensidade média da corrente será N, que é a densidade de elétrons no fio, vezes a área da secção transversal, vezes o comprimento, vezes a carga elementar e multiplicado pela velocidade de deriva, dividido pelo comprimento. Então, esse comprimento, ó, nós vamos cancelar esse comprimento, tá? E vamos ter a equação final, que vai ser esta aqui. A intensidade média da corrente é igual a NaVe, ou seja, o número de elétrons livres multiplicados pela área da secção transversal do fio, vezes a velocidade de movimento desses elétrons e multiplicado pela carga elementar dos elétrons. Ou então eu posso isolar, né, a partir daqui eu posso isolar a velocidade de deriva e obter essa equação também. Posso dizer que a velocidade de deriva ela pode ser calculada através da intensidade média da corrente dividido por NaE, que é a densidade de carga de elétrons, né? A densidade de elétrons que há no fio, a área vezes a carga elementar. Ok? Sabendo disso, nós vamos agora resolver uma questão que trata dessa ideia. A questão que está no livro volume 3 do Tópicos de Física, um livro que nós adotamos. Vamos ver aí, a questão de número 26. Diz o seguinte, um fio de cobre com seção transversal de área 2 milímetros quadrados é percorrido por uma corrente de 6,8 mA. Sabendo que a densidade de cargas livres no fio de cobre é 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, calcule a velocidade de deriva em milímetro por hora dos elétrons neste fio. Aí ele dá a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Vamos então responder agora. Ok, depois de ler a questão, vamos então pegar aqui os dados dessa questão. Ele nos forneceu lá os seguintes dados, que a área da secção transversal do fio é 2 milímetros quadrados, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado, né? Transformando milímetro quadrado para metro quadrado. Lembre-se que o milímetro é 10 a menos 3 do metro, elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 6 do metro. Então, a área será 2 vezes 10 a menos 6 milímetro quadrado. A intensidade de corrente. A intensidade de corrente ele deu que é 6,8 miliamperes. Tá? O mili corresponde a quanto? A 10 a menos 3 do ampere. A densidade de carga por volume, ou seja, o número de elétrons por volume, ele disse que nós temos 8,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Então, a densidade de elétrons por volume é essa quantidade. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Com isso, o que ele nos pediu? Pediu que nós calculássemos a velocidade de deriva dos elétrons nesse fio. Saber quanto é, né, em milímetro por hora. Nós vamos ver que é uma velocidade muito pequena e não é igual à velocidade da luz, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para começar o nosso cálculo, vamos pegar aquela fórmula que nós vimos agora há pouco, que a velocidade de deriva é a intensidade de corrente dividido por NaE. Quem é o N? Número de elétrons por volume,
Quem é A é a área e quem é o E vai ser a carga elementar. Vamos então substituir. Substituindo, nós vamos ter isso aqui, que a intensidade corrente é 6,8 vezes 10 a menos 3, o N 8,5 vezes 10 a 28, a área 2 vezes 10 a menos 6 e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Feito isso, vamos então fazer aqui as continhas. E vamos chegar ao seguinte. No numerador, nós vamos ter que a velocidade de deriva será 6,8 vezes 10 a menos 3, só estou repetindo. E aqui embaixo eu fiz aquele produto, né? Eu multipliquei 8,5 vezes 2 vezes 1,6. E aí nós encontramos 27,2 vezes 10 elevado a 3, trabalhando a potência. Por que deu 10 a 3? Ora, veja só, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 25, né? Só somar os expoentes. E 10 a menos 25, com 10 multiplicado por 10 a 28, vai ficar 28 menos 25, vai dar 3. Então, por isso, fica aqui 10 elevado a 3. Fazendo essa continha, dividindo 6,8 por 27,2, nós vamos ter o valor de 0,25, tá? E 10 a menos 3 dividido por 10 a 3 vai dar 10 a menos 6. Divisão de fração, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3 com menos 3 dá menos 6. Resultado, nós vamos ter a velocidade deriva, será 0,25 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Só que a resposta ele não quer em metro por segundo. Então, vamos lá transformar. Para transformar, vamos pegar aqui. A velocidade deriva será o 0,25 vezes 10 a menos 6 metros que está ali, vamos transformar para milímetro. Então, vai ficar 0,25 vezes 10 a menos 3 milímetro, né? Dividido pelo segundo. O segundo corresponde a quê? A 1 sobre 3.600 da hora. Isso aqui é 1 segundo. Então, já substituí o segundo por 1 sobre 3.600 da hora. O que vai acontecer? Esse valor aqui vai passar multiplicando o numerador, né? Divisão de frações, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resultado, nós vamos ter isso. 0,25 vezes 10 a menos 3, que já estava lá, multiplicado por 3.600, que é 3,6 vezes 10 elevado a 3. O resultado disso aqui vai estar já em milímetro por hora, como nós fizemos. Resultado, com isso, nós descobrimos que a velocidade de deriva será 0,9 milímetro por hora. Perceba que é muito pequena. Numa corrente elétrica, nesse caso aqui, para esse fio, nós vamos ter 0,9 milímetros sendo percorrido em 1 hora. Isso porque os elétrons em movimento, eles não encontram espaço vazio. Eles vão estar batendo o tempo todo com outros átomos, os átomos do metal, e aí eles batem, voltam, vão. Então, eles ficam num movimento danado de vai e vem até conseguirem se mover realmente. Por isso que a distância é muito pequena, tá? E por que, digamos, quando a gente aciona o interruptor de uma tomada, as luzes acendem instantaneamente? Ora, a explicação é simples. Já que essa velocidade é pequena, por que isso acontece rápido? Acontece rápido porque, acionando o interruptor da tomada, você aciona um campo elétrico e uma DDP em todo o circuito daquela lâmpada. E quando isso acontece, instantaneamente todo o circuito vai passar, os elétrons vão passar a se moverem. Então a lâmpada acende porque os elétrons que já estão lá começam a se mover devido ao campo elétrico que é gerado. Ok, pessoal? Então está aí o canal Professor Shoa. O Show de Física respondeu agora mais uma questão para vocês aí no nosso canal, a questão de número 26. Um abraço a todos, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo.